A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou ler para vocês Mateus capítulo 2, dos versículos 13 ao 21. A fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, planto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. A volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, regressou para a terra de Israel. Irmãos, a paz não está sendo fácil. Todos nós estamos nas nossas casas. É possível que você já esteja até, de certo modo, entediado e também preocupado com essa situação. Eu também estou em casa. Estou aí com 6 pessoas em casa. Você deve estar pensando o seguinte: ué, será que o pastor teve mais um filho? Ou pelo menos adotou? Será que ele adquiriu, comprou um cachorrinho? Não. A 6ª pessoa que esteve, sempre estará na minha casa, é a pessoa mais essencial dessa casa. É Jesus. Você que está em casa, Jesus está na tua casa? Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos mostrar a primeira casa, a primeira família que recebeu Jesus. A família do próprio Jesus. Os pais de Jesus. E nós podemos observar nessa história o que acontece quando Jesus faz parte da nossa casa. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Conto com Jesus na minha família. Jesus faz parte da sua família? O que acontece quando Jesus passa a fazer parte da nossa família? Em primeiro lugar, nós podemos observar que quando Cristo faz parte da nossa família, quando Jesus está na nossa casa, é uma bênção. Nós podemos ter a bênção de ter Jesus na nossa casa. Você já imaginou o Rei dos Reis na nossa casa? Isso é uma bênção, algo grandioso. Eu fico imaginando ali aquele casal, ainda jovem, vendo aquele menino, certamente muito lindo. Uma criança em uma casa é algo magnífico, é algo grandioso. Eu vejo ali as crianças da nossa igreja, o Danielzinho que completou 1 ano, a Helena que até participou do nosso culto online domingo, o Felipe, vou falar dos menorzinhos, tem muitos outros. E eu fico imaginando que saudade que eu tenho quando meus meninos eram dessa idade.
Como é bom ter uma criança em casa. Mas, mais do que isso, aquele casal não usufruía de uma criança apenas. Mas eles sabiam muito bem que aquela criança linda haveria de crescer e haveria de se tornar o salvador da humanidade. Aquela criança era e sempre será o sol da justiça, que traz salvação em suas asas, conforme predisse o profeta Malaquias. Ou o Emanuel, profetizado por Isaías. Eles sabiam muito bem quem era aquela criança. Eles sabiam muito bem quem estava no meio da família deles. Por isso, eles se sentiam abençoados, privilegiados, por ter em casa, por ter na família o Rei dos Reis, o Emanuel, o Todo-Poderoso Deus Filho, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E você, sabe quem é Jesus? Você sabe a importância de contar com Jesus na sua família? Sim, Jesus é tudo isso. Jesus é maravilhoso, é magnífico. E estar com Jesus, ainda que preso nas nossas casas, é uma bênção. É algo maravilhoso. Mas, como nós podemos observar no próprio texto lido pela minha esposa, podemos ver que quando nós contamos com Jesus na nossa família, isto não significa que nós não teremos tribulações. Nesse momento, nós só falamos mesmo de tribulações porque é o momento atribulado. E observe bem que nesse momento, muitos têm dito o seguinte: olha lá os crentes, eles também estão presos nas suas casas. Aonde está o Deus deles? Aonde está o Deus que eles pregam? Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre mostrou um Deus grandioso, um Deus que sempre podemos contar com Ele. Todavia, a palavra de Deus nunca disse que o caminho que leva à salvação é um caminho sem tribulações, sem lutas, é um caminho fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: esforçai por entrar pela porta estreita, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas esse caminho é o caminho que conduz à salvação. O próprio Jesus disse isso. Se nós observarmos bem, ao longo da história cristã e dentro da própria palavra de Deus, muitas sempre foram as aflições do justo. E aqui nós vemos essa família. Quando eles receberam Jesus na família, isso foi uma bênção. Mas eles tiveram inúmeros problemas. E muitas vezes problemas por causa do próprio Jesus. E muitas vezes o cristão sofre duplamente. Além de sofrer os males circunstanciais, ele também, muitas vezes, é obrigado a sofrer por amor a Cristo. Muitas vezes ele é humilhado porque é fiel a Cristo. E essa família também não foi diferente. Eles tinham Jesus, essa bênção. Mas Jesus nem tinha nascido. O que aconteceu? Maria estava grávida, já pronta para dar à luz a Cristo. Foi marcado um recenseamento. E José e Maria tinham
tinham que sair da cidade de Nazaré e tinham que ir para a cidade de Belém para recensear, para se alistarem ali. Imagine só, Maria grávida, ter que se deslocar lá do norte, na Galileia, até o sul, em Belém, em cima de um burrinho, de um jumentinho. Depois, quando eles chegam na cidade de Belém, ela já estava prestes a dar à luz, e ninguém os recebeu, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha que problema. Jesus nasceu, os problemas não terminaram. Herodes, ao saber que Jesus, o Emanuel, o Rei dos Reis, tinha nascido através dos magos, o que ele fez? Decretou uma matança de todas as crianças do sexo masculino. E houve aquele choro, aquele lamento, porque muitas crianças perderam a vida. Uma tragédia naquele país. E a família de Jesus também sofreu com isso. Eles tiveram que sair lá de Israel e foram para o Egito. Imagine José, carpinteiro, ele não era funcionário público, não tinha estabilidade no emprego, ele tinha que fazer lá os seus trabalhos para ganhar a vida, tinha os seus clientes, e ele vai para um país estranho, com uma língua estranha, ninguém o conhecia. O quanto que eles devem ter padecido em uma terra estranha? Fique imaginando. E nós, cristãos, sabemos que os dias não são fáceis. A nossa tribulação, a nossa luta não é apenas o fato de estarmos em casa. Mas você deve estar preocupado, primeiro, com essa pandemia aí. Segundo, se você não trabalha, como é que você vai ganhar o seu pão? As coisas estão difíceis. Mesmo sendo cristão, nós somos atribulados. Mas, contar com Jesus na família significa que nós vamos ter sempre a orientação da palavra de Deus. Se você observar nesse próprio texto, você vai ver que aquele casal não estava sozinho. Eles tinham Jesus e tinha a orientação do anjo do Senhor, que os visitava e portava e anunciava a eles a palavra de Deus e as instruções devidas para eles se procederem, para eles ali agirem conforme a situação, mas acima de tudo, conforme a vontade de Deus. Antes de Herodes decretar a matança das crianças, o anjo do Senhor visitou a família e os orientou, mostrando o que eles deveriam fazer. O anjo do Senhor disse: olha, o menino está em perigo, vocês estão em perigo, vocês devem ir para o Egito e ficar ali, permanecer ali até uma segunda ordem ou até uma segunda instrução. Depois, quando Herodes morre, o que aconteceu? O anjo novamente foi até o Egito e os instruiu a voltar, porque o perigo já havia passado. Irmão, nesse momento de dificuldades, o que nos consola no dia da angústia é a palavra de Deus que nos vivifica, porque ela é a nossa bússola, é o nosso farol, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso é que é importante contarmos com Jesus na nossa família, porque quando Jesus está na nossa família, Ele nos instrui, Ele nos ensina o que devemos fazer. Conte com Jesus na sua família e usufrua da sua presença. Se você está em dúvida, se você não sabe
como proceder nesses dias difíceis. Ore ao Senhor. E o Senhor vai te dar a resposta certa. Porque o coração do homem tem os seus planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Consulte a palavra de Deus, leia a Bíblia. A palavra de Deus vai te dar orientação para você passar por esses dias tão atribulados. Na palavra de Deus você vai encontrar todo tipo de resposta para as suas dúvidas. A palavra de Deus vai te dar o consolo devido nesses dias difíceis. Porque afinal de contas a palavra de Deus é a espada do Espírito para nos dar a vitória, para passarmos esses dias difíceis. Em último lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, contar com Jesus na família é saber que a tribulação, o mal, vão sempre passar e tudo vai voltar ao normal. Tudo vai melhorar. Observe o texto. Diz a palavra de Deus que por causa daquela tragédia que se passava em toda a nação de Israel, por causa de Herodes, quantas pessoas sofreram perdendo as suas crianças naqueles dias. Houve um grande choro. José e Maria e o menino Jesus estavam lá no Egito. Passaram dias difíceis. A Bíblia não diz quanto tempo, mas aquele tempo passou. O mal passou. O homem que estava matando criancinhas, o malfeitor, o rei Herodes, e aqueles que tramavam contra a vida do menino, apoiando Herodes, morreram. E o anjo vai novamente até o Egito e os instrui a voltar. Tomaram eles o caminho de volta, foram morar em Nazaré e tudo voltou ao normal. Deus os livrou do Herodes. Deus os livrou do mal. Irmão, essa é uma lição muito importante para as nossas vidas. Por isso que você sempre tem que contar com Jesus em casa. Você passa por tribulação, assim como todos estão passando. Mas Jesus faz a diferença. A presença de Jesus nos traz conforto. Sabe que somos abençoados. A presença de Jesus nos ilumina para sabermos como devemos proceder, e somente a presença de Jesus na nossa casa é a certeza de que tudo vai passar. No tempo certo, Deus vai nos livrar desse mal, assim como livrou a família de Jesus. No tempo certo, Deus vai fazer com que tudo volte ao normal. Por isso, o que eu gostaria de dizer a você é o seguinte: coragem. A família de Jesus foi muito corajosa em passar por tudo isso. Segundo, paciência. É algo que temos falado sempre aqui, paciência. Sem paciência nós não vamos passar por essa crise. Mas se tivermos paciência, perseverança, vamos vencer. Olha como aquela família teve paciência. Mas mais do que isso, e assim que eu gostaria de encerrar a nossa meditação, nunca abandone Jesus. Uma coisa que a gente vai observar aqui nessa família
é que aquela família esteve sempre com Jesus, nunca abandonou Jesus. Muitos poderiam dizer assim, muitos casais jovens que têm o seu filhinho. José e Maria podiam muito bem desistir, dizer assim, olha, vamos deixar esse menino lá num lugar como muitos abandonam seus filhos, que é uma coisa totalmente insana. Vamos deixar ele em algum lugar aí. Vamos entregá-lo à adoção, qualquer coisa assim. Mas não. Mesmo em momentos de tribulação, mesmo sabendo o quanto que Jesus deu trabalho, mesmo sendo provados, eles nunca abandonaram Jesus. Irmão, nessa hora, nós devemos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Devemos correr com perseverança a carreira que nos está sendo proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É hora de olhar para Jesus e não olhar para as circunstâncias. É hora de tomarmos a mão no arado e não olhar para trás. É hora de tomarmos a cruz. E dia a dia, seguir esse Jesus maravilhoso até a nossa vitória. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Irmão, se você foi edificado por essa palavra, passe às outras pessoas. Nós não podemos convidar irmãos para estarem conosco na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Mas você pode evangelizar de outra maneira. Você pode passar as nossas mensagens para os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, para que eles também sejam edificados. Fique na paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.